Após a nossa introdução e apresentação do plano analítico e discussão do que será melhor e a melhor forma de interação ao longo deste processo de ensino-aprendizagem, nós entraríamos para o primeiro tema da nossa aula, que é origem e finalidade das organizações. Antes de conceituar as organizações, é importante entender por que elas existem. Para o Coelho 2004, as organizações existem porque todos nós precisamos de bens e serviços para viver. Há sempre a necessidade, o ser humano vive em constantes necessidades e são essas organizações as responsáveis por produzir os tais bens e serviços necessários para as nossas sobrevivências. Portanto, as organizações existem para atender às necessidades e desejos da sociedade e do mercado. Então, o Coelho ainda diz sobre a origem das organizações que na antiguidade roupas e víveres eram produzidos na própria casa, como é o caso da tecelagem, etc. e tal, para os seus próprios moradores. Apenas os excedentes eventuais eram trocados entre vizinhos ou na praça. As tais trocas comerciais que nós aprendemos nas disciplinas como História e Ciências Sociais, no ensino primário e secundário. Alguns povos da antiguidade, como os fenícios, destacaram-se intensificando as trocas e, com isto, estimularam a produção de bens destinados especificamente à venda. Esta atividade de fins econômicos, o comércio, expandiu-se com extraordinário valor. Então, uma das atividades que mais se desenvolveu na altura dos fenícios, na história antiga, foi mesmo as trocas comerciais. As organizações existem para servir às necessidades e desejos das pessoas. Essas entidades são planejadas, organizadas, dirigidas e controladas por administradores ou gestores, por meio de uma administração, e é na organização que o administrador ou gestor nasce e desenvolve-se. Então, perceber o que os autores falam sobre em relação aos conceitos de organização. Existem vários conceitos relacionados à organização. E um deles, né, dois conceitos foram escolhidos por mim como orientadora para destacarmos neste tema. O primeiro é o conceito desenvolvido por Carey, 2000, que diz que, a partir da união de conceitos de autores diversos, a organização é um sistema planeado de esforço cooperativo, no qual cada participante tem um papel definido a desempenhar e deveres e tarefas a executar. Nós podemos verificar este livro do Carey 2000, na página 116, na biblioteca do Instituto Superior de Humanidades, Ciências e Tecnologias. O segundo conceito que foi por mim identificado vem de Meirelles e Paixão, 2003. Relacionado com a ideia da estrutura complexa de Garrett Morgan, a ideia de artefato de Herbert Simon, Meirelles e Paixão chegaram ao seguinte conceito: a organização é um artefato que pode ser abordado como um conjunto articulado de pessoas, métodos e recursos materiais, projetado para um dado fim e balizado por um conjunto imperativo determinantes, tipo crenças, valores, culturas e etc. No âmbito de tentar entender estes artefatos em termos de conceito que Meirelles apresenta, ele divide este artefato complexo em 5 questões básicas. O quem é o humanware. Humanware que ele introduz isso como um conjunto de pessoas requeridas para o artefato, uma vez que cada um vai ter uma função. Então, temos de saber exatamente quem necessitamos, com que
capacidades intelectuais e habilidades, podemos contratar ou convocar ou convidar a fazer parte da nossa organização. Então, é aí que nós vemos quem nós precisamos, que é o humanware. Como é o software nas organizações. Então, como é que a tecnologia é procedimental a maneira de fazer as coisas? Que tecnologias usar? Como usar? Em que momento usar? E temos o com o que é o other, que é conjunto de recursos materiais, incluindo os financeiros. O que nós vamos precisar para poder realizar uma tarefa, uma determinada tarefa? Muitas organizações, por exemplo, nesta altura do Covid-19 ou a Covid-19, muitas ficaram paradas durante algum tempo sem perceber como é que realmente poderiam continuar a funcionar mesmo existindo este momento de incerteza, esta impossibilidade de poder trabalhar, impossibilidade de se encontrar adotando o decreto presidencial. Uma das formas é esta, né, que foi adotada pela Universidade Politécnica, das aulas continuarem sim, mas de uma forma remota, de uma forma online, no sentido que estes professores também não parassem de contribuir para o desenvolvimento intelectual dos estudantes que apostaram na universidade. Estes são os conjuntos materiais. Então, como é que nós vamos fazer? Qual é a estratégia? O que é que precisamos em termos de recursos? Etc. E tal. Então, são a questão dos recursos materiais, equipamentos, máquinas, valores escriturais, créditos e valores, etc. E tal. O que é o foco? Que é alvo de toda ação administrativa desenvolvida no interior do artefato. Qual é o nosso foco? Nosso foco é o ensino, é a formação intelectual, no sentido de vocês alcançarem os objetivos e não temos que adiar a formação. Então, este é o nosso foco. Nosso foco é formar. Por quê? São os imperativos determinantes, fonte de ação humana administrativa, apetites, sentimentos, interesses, atitudes, hábitos, cultura, crenças, valores e princípios. Então, vocês já sabem o porquê que querem se formar. Querem se formar para, além de ampliar e aumentar os vossos conhecimentos, terem maiores habilidades para desempenhar da melhor forma a função, a missão para que foram confiados nas vossas instituições de trabalho. Neste momento eu gostava, vamos entrar para um momento de debate. Neste debate eu gostaria de solicitar que cada um, olhando para a sua experiência no trabalho, pudesse apresentar, bem falar um bocadinho da sua organização e nestes 5 pontos que nós acabamos de ver aqui, que são os artefatos complexos divididos por Merles. Temos 5 minutos para colocar esses exemplos. Bom, sobre este ponto, vamos tentar ver como é que os nossos autores classificam as organizações. Carey, 2003, classifica as organizações segundo 3 critérios, que é a flexibilidade, a complexidade e a evolução histórica. A organização pode ser definida segundo a sua capacidade de ser mais ou menos flexível. As organizações menos flexíveis tendem ao estilo de organizações burocráticas. Nós temos exemplos de várias instituições, várias organizações burocráticas que provavelmente levam muito tempo para poder dar resposta a um determinado assunto, a uma determinada solicitação ou sobre determinados aspectos. E temos as mais flexíveis, tendem ao estilo de organização adocrática.
em que os conceitos de burocracia e adocracia foram desenvolvidos respectivamente por Max Weber e Alvin Toffler. É importante perceber que a complexidade não significa necessariamente o tamanho de uma determinada empresa ou organização. Pode ser complexa que uma empresa pequena, pode ser menos, uma organização maior pode ser menos complexa que uma organização pequena e vice-versa. A complexidade está ligada, sim, aos processos internos da organização, sua estrutura e a forma como ela age. Entretanto, Curry, em 2003, divide as empresas em 3 tipos, segundo a sua complexidade. Ele divide a empresa do primeiro tipo, ou tipo 1. Isto é uma empresa tradicional, de tecnologia simples, de produção rotineira, de ambiente estável, mecanicista, com ênfase nas suas próprias atividades. E tem a empresa do segundo tipo, que é a empresa um pouco mais complexa, tanto no que diz respeito à tecnologia utilizada, quanto no que se refere ao cenário de produção, não tão programável, de ambiente de certa complexidade, com ênfase no indivíduo, procurando motivá-lo no trabalho, organizado, né? Da forma como está organizada. E a empresa do terceiro tipo, isto é, empresa de tecnologia de ponta, às vezes nova, de ambiente de alta incerteza, turbulento, de alta interdependência entre as suas diversificadas áreas, com ênfase grupal, buscando a mobilização de força de trabalho, introduzindo uma abordagem adocrática e contingencial, com estruturas predominantemente temporárias. Então, destes três tipos, né, destes 3 tipos de empresa aqui apresentados, eu gostaria, em termos de debate também, que os estudantes pensassem, olhassem para o seu local de trabalho e nos apresentassem aqui neste debate que tipo de empresa, que tipo de organização o seu local de trabalho poderá estar relacionado, um destes 3 tipos. E caso indique um dos 3 tipos, me diga também, diga-me por gentileza, por que acha que a sua empresa está ligada ao tipo 1, tipo 2 ou tipo 3? Obrigada.